Vivemos então algo muito conectado a instituições, a regras, a rituais. Haja vista a diferença, e você percebe naturalmente, quando a igreja foi assumida como a religião oficial do Império Romano, lá no século IV, e a diferença daquele cristianismo para o cristianismo primitivo, da igreja primitiva. Há uma diferença abissal. Quando o imperador romano disse, não, agora nós vamos ser cristãos, e começou a misturar Estado e igreja, e aí a institucionalização começou a tomar conta da igreja. E o problema é que esse modelo de igreja produz frequentadores de igreja e não discípulos de Jesus. Esse modelo institucionalizado não é um movimento do Espírito, mas é meramente uma organização humana que tenta colocar regras e rituais. Outro exemplo claro, além da igreja primitiva, é a igreja na China. A igreja na China, na década de 40, se não me engano, quando Mao Tse-tung assumiu o Império Chinês, ele mandou todos os missionários cristãos ir embora. Ele matou e perseguiu muitos cristãos, inclusive, pastores e etc. E então, o cristianismo parecia que ia sumir daquele país. Naquele instante, havia aproximadamente 2 milhões de cristãos. Então, os missionários precisaram ir embora. E então, décadas mais tarde, quando retornam, imaginariam que encontrariam a igreja morta. Porque não havia instituição, não havia prédios. Mas, para surpresa grata deles, a igreja estava mais forte do que nunca. Sem as instituições, a igreja havia passado de 2 milhões para 60 milhões de pessoas. Muito parecido com a igreja primitiva, que quando não havia instituição, num regime de perseguição, de morte, quando cristãos eram colocados à fogueira para serem colocados como tochas humanas, ou quando eram colocados para serem devorados por leões, esse cristianismo, nessa época, passou de 25 mil para 20 milhões de pessoas em poucos séculos. Agora, qual é o fator negativo da institucionalização? Qual é o fator negativo da religião, da religiosidade? Vamos olhar para Jesus. E vamos perceber que ele quebrou paradigmas, que ele confrontou o sistema, que o sistema judaico, que ainda assim era direcionado pelo Antigo Testamento, Jesus subverteu, e por causa disso foi extremamente criticado. Você lembra de quando ele entra no templo, e ele expulsa os cambistas? Você lembra quando ele se depara com a mulher adúltera, que segundo a lei de Moisés deveria ser apedrejada? E Jesus diz, atire a primeira pedra quem não tem pecado. E assim os hipócritas partem. E quando Jesus então comia com pecadores, com cobradores de impostos, e os religiosos odiavam Jesus, porque ele vinha para subverter o sistema. Agora o convite dessa série é para que façamos uma autoanálise. Não queremos avaliar a igreja A, B ou C, queremos avaliar a Viva e o nosso coração. Será que somos religiosos nesse aspecto da palavra? E será que a Viva abraçou aspectos de religiosidade, ainda que necessita ser uma instituição, mas será que ela tem atrapalhado o movimento do Espírito? Você se lembra quem Jesus confrontava? Jesus não confrontava pecadores, ele se sentava para comer com eles, ele os perdoava, ele fazia milagres, ele sentava com cobradores de impostos, um deles inclusive era seu discípulo, com prostitutas ele estava junto. Agora ele confrontava os escribas e os fariseus, os religiosos do judaísmo. Jesus era judeu, e ele confrontou os seus religiosos conterrâneos, e os chamou de hipócritas. É sobre isso que vamos falar nessa série, Jesus, o fim da religião. A ideia é que Jesus é o fim porque ele finalizou uma certa aliança, e a ideia também é que ele é finalidade. O Antigo Testamento apontava para Cristo, e então, por isso, Jesus, o fim da religião. E hoje, especificamente, vamos falar sobre este tópico, restaurando o fervor espiritual. Desculpa. A religiosidade, essa institucionalizada, ela tem provocado graves níveis de apatia espiritual na igreja de Jesus. E como vamos ver no texto de hoje, Jesus se coloca de fora dessas igrejas religiosas. E o meu convite é, de novo, uma autoavaliação, em termos de coletividade, a Viva, mas também em termos de pessoalidade. Não vamos avaliar as igrejas da cidade, sim, a Viva e os nossos corações. E eu te pergunto, como você está espiritualmente? Apático
ou fervoroso? Tem uma vida de oração e leitura bíblica? Ou uma vida firme na academia e deixa essas coisas de lado? Ainda que a academia seja bom fazer. Como você se comporta frente à mensagem de esperança, as boas novas? Você espalha essa mensagem? Ou prefere espalhar piadas e mensagens de mau gosto? Como você se porta diante das pessoas? Você se compadece, ama, serve e faz discípulos? Ou você critica, ou você aponta o dedo, ou você não quer se relacionar? Você ama os perdidos? Você vai em busca dele? Você ama a cidade? Enfim, são perguntas que te faço, é uma reflexão pessoal. E vamos identificar então nesta noite como restaurar o fervor espiritual. Se você nos visita pela primeira vez, e talvez não seja cristão evangélico, saiba que, de antemão eu te digo, cristianismo não é um conjunto de regras e rituais. Não é sobre vir na igreja no domingo, é sobre ter um relacionamento íntimo com Jesus, é ser um seguidor do Mestre, e esperamos dessa forma, por meio dessa mensagem, te contagiar. A palavra de hoje está lá em Apocalipse, e é o último livro da Bíblia, você sabe, foi escrito por João. Ele estava preso na ilha de Pátimos, e ele então tem uma experiência sobrenatural. Ele se vê frente a frente com Jesus, e Jesus o orienta a escrever 7 cartas, destinadas a 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui está a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e as igrejas em vermelho, as 7 igrejas que não existem mais. Pois bem, o primeiro ponto que vamos falar hoje é a respeito da cidade de Laodiceia. Na sequência vamos ver o diagnóstico da igreja, depois o apelo que Jesus faz à igreja, e então a promessa que Jesus faz a essa igreja. Das 7 cartas às 7 igrejas, essa era a carta mais crítica, mais pesada. Era a única que não tinha um elogio sequer. Essa cidade de Laodiceia havia sido fundada 250 anos antes de Cristo. E hoje, você pode ir lá, o verso que nós vamos ler agora é: o anjo da igreja em Laodiceia escreva. E está lá a cidade de Laodiceia, que hoje só restam apenas ruínas. A cidade de Laodiceia era a rota comercial importante na época. E 4 características eram muito peculiares dessa cidade. A primeira delas, era um grande centro bancário, pessoas muito ricas. Segunda, produziam uma lã especial, e por conta disso faziam tecidos exportados naquele tempo. Tinha uma escola de medicina famosa, e por causa disso faziam um grande e poderoso colírio, que também era exportado. Assim como aquela região era caracterizada por águas termais. 3 grandes cidades: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Pois bem, se vimos agora a cidade de Laodiceia, vamos ver agora a igreja de Laodiceia. Essa cidade tinha uma igreja, e Jesus então manda a real para essa igreja. O texto do verso 14 em diante diz assim, Apocalipse 3: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Me permita orar novamente. Senhor, me ajuda nessa noite. Me dê condição física para ir até o final desse culto, mas principalmente que eu seja teu instrumento, para que o Senhor fale aos corações de todos nós, e que saiamos daqui transformados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa igreja, ela tomou as características de sua cidade. Era uma igreja com muitos ricos, com pessoas com uma vida confortável, e perceba que não havia heresia nessa igreja, não haviam falsos profetas, não havia problemas no que diz respeito ao ensino teológico. O problema era a apatia e a autonomia. E a apatia espiritual, que é o primeiro problema que o texto nos mostra que eles eram mornos espiritualmente. E aqui, Jesus, usando João, ele se utiliza de uma metáfora. Ele diz que os mornos estão prestes a serem vomitados por Jesus. Mas qual é a ideia aqui? Havia uma cidade a 100 quilômetros de distância, chamada Hierápolis, onde tubulações traziam as águas termais daquela cidade para Laodiceia.
mais 100 quilômetros andando por tubulações, aquelas águas que eram quentes em Herápolis, ali elas já eram mornas. Além disso, conta-se que havia carbonato de cálcio naquela água, tornando ela impossível de beber. Por isso então, Jesus faz uma metáfora e diz: olha, vocês são como mornos espirituais, como essa água de vocês que é intragável, e eu estou prestes a vomitar. Diferente de Colossos, que era uma cidade com águas refrescantes, e Hierápolis, que era a cidade de águas quentes, Laodiceia, essa igreja, era morna. Mornas como a sua água, intragáveis, impossível de ser digerido por Cristo Jesus. E ele estava indignado. E ele diz: olha, quem dera vocês fossem frios ou quentes, porque os mornos estou prestes a vomitar. É melhor então ser um ateu declarado do que um cristão nominal. É melhor negar a fé de Cristo do que dizer da boca para fora e não viver uma vida de entrega a Jesus Cristo. É melhor se entregar às perversidades imorais que a terra oferece e declaradamente se voltar as costas contra Cristo, do que mentir dizendo que é cristão e na verdade nunca se submeteu ao senhorio de Cristo. E não importa o quanto de Bíblia você sabe, não importa, porque cristianismo não é sobre conhecimento, mas é sobre entrega. Cristianismo não é o quanto você sabe, mas o quanto você se entrega aos pés de Cristo. Um cristianismo de cumprimento de regras rituais vai produzir uma religiosidade fria, morna, melhor dizendo. Um cristianismo simplesmente com meia dúzia de regras morais e simplesmente algumas orientações ritualísticas não produz discípulos de Jesus. Kistemaker, um autor reformado, diz: eles não tinham nenhum interesse em serem testemunhos de Jesus Cristo, em viverem uma vida de serviço para o Senhor, ou em pregarem e ensinarem seu evangelho para o avanço de sua igreja e do seu reino. Apesar de possuírem as escrituras, eram apáticos, indiferentes e não se importavam com as coisas do Senhor. Não surpreende então que Jesus disse: conheço as suas obras, dando a entender que não havia nenhuma. Jesus talvez ali fosse irônico, dizendo: eu conheço as suas obras, como quem diz: vocês não têm obra nenhuma, porque vocês estão apáticos, vocês estão mornos, vocês estão apegados nos seus próprios prazeres e confortos. E nós? A pergunta que eu faço: e nós? Onde está o nosso coração? Será que estamos mornos, acomodados? Será que estamos mergulhados nos prazeres que a cidade de Criciúma e Sara proporciona? E nada contra ir na praia, nada contra surfar, comer uma bela comida ou etc. Mas o ponto é onde está o seu coração. Uma vida confortável é lícita sim, o problema é que estamos viciados em prazer, e esse vício nos prazeres tem produzido mornos espirituais, que estão indiferentes à missão de Cristo, que não leem a Bíblia, que não oram, que não espalham o Evangelho, que não fazem discípulos e muito menos não servem à cidade. Qual foi a avaliação que Jesus faz, melhor, qual é a avaliação que Jesus faz de você? Se Jesus hoje estivesse à sua frente, como Ele está, e Ele fosse fazer uma avaliação, o que Ele falaria sobre você? E não é sobre o que o Bruno pensa ou acha, é sobre o que Jesus pensa de você. E não se preocupe que não estamos falando sobre fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional estúpido. Estamos falando sobre radicalidade. E a radicalidade envolve razão. Discípulos por Jesus fazem as contas antes de segui-lo, mas se entregam e então têm as suas emoções transformadas. São razão sim, mas emoções muito impactadas. Dois autores, como Martin Lloyd-Jones diz: a verdade de Deus é lógica em fogo. Há uma perspectiva racional sim, mas há uma perspectiva também emocional, como resposta àquela análise racional. Jonathan Edwards diz: precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Esses grandes homens que passaram na nossa história deixaram um grande legado, grandes teólogos, mas que esses homens transformaram ao seu redor, porque eram entregues e muito fervorosos. Outro problema, segundo o verso 17, era a autonomia. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles eram orgulhosos de sua independência,
Eles tinham uma percepção de si mesmos maravilhosa, e eles então não tinham uma autoavaliação adequada, eram sim, ainda que achassem que eram felizes, eles eram infelizes, eram miseráveis, pobres, cegos e nus. E aqui Jesus novamente se utiliza das metáforas, ele diz, vocês são miseráveis, apesar de serem uma cidade muito rica, vocês são miseráveis, porque o dinheiro não compra o perdão de pecados, o dinheiro não compra a fé. E ele diz, vocês são cegos, vocês podem ter o melhor colírio da região, mas vocês são cegos espirituais, e não conseguem enxergar a mornidão espiritual. Vocês estão nus, por mais que tenham fábrica de lã, vocês andam nus, envergonhando o nome de Cristo, porque tem o seu pecado exposto. E mais, vocês estão infelizes, porque vivem segundo os prazeres dessa vida. A religiosidade institucional é isso, irmãos. Ela produz frequentadores de igreja, ela produz ativistas que não têm relacionamento com Cristo, ela produz teólogos de banco, ela produz pessoas frequentadoras de igreja e não revolucionários de um reino celestial. A ideia, irmãos, que muitos fazem é que de Jesus é só um cheque no dia a dia, que, ok, fiz a minha oração matinal, fui para o trabalho, tive tempo com a família, lazer, falta academia, que é o que normalmente falta, mas irmãos, não é assim que tratamos com Cristo. A ideia é que Jesus é um grande guarda-chuva que engloba todas as áreas da vida. Isso aqui significa ter Jesus como seu Senhor. Isso aqui significa ter Jesus como dono da sua vida, como aquele que cuida de cada área que você coloca aos seus pés. Porque do contrário, simplesmente temos frequentadores de igreja. Agora isso aqui nos produz discipulado radical. Isso aqui produz pessoas entregues a Cristo e a sua missão. E o resultado então da institucionalização é que as pessoas vão no culto só quando não estão bem. Eu estou com um problema na família, de doença, então eu vou no culto. Um problema financeiro, então eu vou no culto. E aí alcança a bênção, alcança a graça, não preciso mais ir no culto. Agora está tudo bem, eu vou curtir a praia. Eu sei que tem trânsito vindo do Rincão, mas está tão bom esse dia, eu vou cuidar da minha família, coisas do gênero. Discípulos radicais, irmãos, não se interessam para buscar Jesus simplesmente quando precisam, eles buscam dia após dia, porque tem uma vida de entrega. Isso mostra que discípulos de Jesus precisam de Deus, têm reconhecimento à sua dependência dEle, enquanto que cristãos mornos são independentes dEle. Mas aqui é um ponto importante, que apesar de Jesus dizer assim, olha, vocês são mornos espirituais, vocês são terríveis, e Ele diz, eu estou prestes a vomitar vocês. E aqui a gente começa a ver o primeiro lampejo da graça. Ele não diz, eu vou vomitar vocês, Ele diz, eu estou prestes a vomitar vocês. Morno espiritual, apático, existe esperança. Se você se encontra apático, se você se encontra frio, uma mornidão que nem você se aguenta, saiba que há esperança. Terceiro ponto, o apelo então que Jesus faz àquela igreja, verso 18, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, aqui está o segredo de como restaurar o fervor espiritual, como resgatar, como sair da apatia, da frieza, da mornidão. Perceba que no verso anterior, ele diz, aconselho. Jesus não dá ordens aqui, ele traz um conselho. E aqui ele apela para a responsabilidade humana, porque ainda que ele seja soberano, aqui ele apela para a responsabilidade humana. E ele diz então que para a pobreza espiritual daquele povo, ele diz, venham a mim, comprem ouro refinado pelo fogo. E a ideia aqui é de comprar sem dinheiro, uma ideia que ele traz lá de Isaías. Venham em mim, busquem ouro refinado, porque vocês pensam que são ricos, vocês pensam que têm prazeres e isso é o melhor, mas de mim vocês podem comprar ouro refinado.
E que Stemacher aqui entende que o que Jesus oferece aqui é a fé, que nele nós encontramos a nossa fé, que a fé é dom de Deus e é uma graça que Ele derrama a nós, mas é necessário que você busque, e é ouro refinado pelo fogo, porque a nossa fé, ela é refinada pelas provas da vida. À medida em que caminhamos e passamos por dificuldades, o fogo vai purificando a nossa fé, e a nossa fé vai ficando cada vez mais firmada, cada vez mais forte em Cristo. O ponto é que temos vivido uma vida tão boa, não somos perseguidos. Hoje é moda ser evangélico, não temos dificuldades. Todos aqui certamente têm o que comer, têm uma casa confortável, muitos têm carro, muitos foram para a praia nesse fim de semana, comeram bem, está tudo certo com isso. O problema é que essa vida light tem produzido cristãos frouxos. Diferente da China, diferente do cristianismo da igreja primitiva, em que eram perseguidos, torturados e mortos, lá o cristianismo era firme e forte. Não que queiramos uma perseguição como essas, mas nós poderíamos sim rogar a Deus, rasgar o nosso coração e suplicar um derramamento do seu Espírito, para que a nossa apatia seja eliminada. Se Ele dá ouro refinado, Ele também oferece vestes brancas. Ele está dizendo o quê? Olha, a roupa de lã que vocês têm não me interessa, mas as vestes que eu tenho para vocês podem, de alguma forma, cobrir os seus pecados, porque a veste que Ele tem para oferecer são vestes de justiça. Quando vamos a Ele, somos justificados. Quando nos prostramos aos pés da cruz, os nossos pecados são aniquilados, e a Bíblia nos garante que já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essas roupas não são adquiridas por performance, não é a ideia de você se santificar, não é a ideia de se você cobrir o seu pecado. Fato, lutamos contra o pecado, mas o poder que vem para vencermos o pecado, vem do Espírito Santo. Então nele, quando estamos nele, permanecemos nele, nós temos essa roupa de justiça, essa roupa que cobre o nosso pecado. E Ele também oferece colírio para ungir os olhos, porque eram cegos espirituais. O colírio que Ele tinha não era para olhos carnais, mas olhos espirituais, para que pudessem enxergar sua mornidão, para que pudessem enxergar sua religiosidade apática, para que pudessem enxergar sua autonomia e uma vida sem Deus. Irmãos, só o Espírito Santo para nos fazer enxergar que nós precisamos dEle. E então no verso 19, Ele diz: eu repreendo e disciplino aquele que amo. Perceba, Ele estava dizendo: eu estou prestes a vomitar da minha boca. E Ele está querendo dizer aqui o quê? Que Ele está disciplinando o seu povo. Ele está dando uma oportunidade de eles serem, de se arrependerem e de serem zelosos, que é o que o verso 19 nos fala. A ideia de arrependimento é uma mudança de caminhos. Se eu estou andando no pecado, eu decido pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo caminhar em outra direção. E o zelo é aquele que busca agradar a Deus em sua vida. Como você é? Você é zeloso quando ninguém está vendo? Quando a sua esposa, o seu esposo não está vendo, você é zeloso para com Deus? Quando os irmãos não estão ao redor, como é o seu namoro? Quando não há ninguém vendo, você esquece que Deus está ali observando e analisando cada detalhe? Pois bem, Ele te convida: arrependa-te e seja zeloso. Arrependimento e zelo significa dar as costas a um cristianismo morno de aparências, significa mergulhar em uma vida de relacionamento profundo com Jesus e com sua igreja, significa ser os pés, as mãos e a boca de Jesus ao mundo, significa amar o inimigo, caminhar a segunda milha, dar o outro lado da face, significa morrer para si mesmo. Piedade e arrependimento superficial nunca salvou ninguém. Jesus espera de seus discípulos uma mudança radical. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui, Jesus está se remetendo a uma refeição muito importante naquele tempo, que era a ceia, o jantar, que acontecia no final do dia, na casa de alguém, em que se reunia muita gente. E ali então os anfitriões recebiam muito bem os seus convidados. E ali havia um momento de compartilhar a vida, compartilhar o dia, se fortalecerem, enfim, terem um tempo de comunhão e lazer. Agora, perceba que Jesus faz esse convite, ainda que de forma coletiva, Ele também espera uma resposta individual. Ele diz: eis que estou à porta e bato, significa que Ele estava fora daquela igreja,
Mas ele diz: se alguém da igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Portanto, Jesus está fora daquela igreja, bate na porta e espera respostas individuais. E eu pergunto: será que Jesus está dentro ou fora do seu coração? Porque essa resposta ela é individual. Por mais que Jesus esteja na viva, talvez ele não esteja presente no teu coração. E que tal então responder esse convite? Quarto ponto, a promessa que Jesus faz à igreja: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Pois bem, Jesus já tinha feito um diagnóstico daquela igreja. Uma igreja morna, uma igreja autônoma, independente, e Jesus prestes a vomitá-lo de sua boca. Mas Jesus, cheio de graça, cheio de misericórdia, oferece perdão dos seus pecados, oferece arrependimento, ele oferece uma vida diferente para aquela igreja e diz: eis que sou a porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. A ceia era um momento de máxima intimidade, e o convite que Jesus nos faz é para que tenhamos essa intimidade plena e máxima com ele. Talvez ele esteja fora do teu coração. Ah, pastor, mas eu frequento a Vivo desde o começo, eu sirvo, eu canto, eu prego. Ah, pastor, mas eu frequento outra igreja há 20 anos. Não interessa a igreja que você frequenta, não interessa a sua rotina religiosa, não interessa quantas horas você gasta estudando qualquer livro, um ou outro. O que interessa é uma vida de dedicação a Cristo. O que interessa é uma vida de entrega, é uma vida de um discípulo de Jesus, que é apaixonado por Ele, e mergulha no seu relacionamento íntimo, e mergulha no seu relacionamento com os demais, a saber, a igreja de Cristo. Não me interessa as regras e rituais que você faz, não me interessa o beabá que você aprendeu lá no seu seminário teológico, não me interessa o que você aprendeu aqui ou lá. Interessa é uma vida de fervor espiritual. O que me interessa é uma vida de entrega profunda. O que me interessa é uma luta ferrenha contra o pecado. O que me interessa é juntarmos ombro a ombro para juntos carregarmos os fardos uns dos outros. O que me interessa são pessoas que se somam na missão de Cristo na terra. O que me interessa é ver os perdidos de Criciúma alcançados por Cristo. O que me interessa é ver os perdidos da Jordânia entregues a Cristo. O que me interessa é um povo conectado que se entrega à missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreende a profundidade e a desconexão com uma religiosidade morna, com meia dúzia de regras, com meia dúzia de rituais? Você consegue entender a profundidade de uma vida com Jesus, de alguém que nada teme a não ser o pecado, de alguém que nada queira a não ser cumprir os mandamentos de Cristo, não porque é obrigado, mas porque é apaixonado por esse que morreu e se entregou por nós, porque é apaixonado por aquele que enviou o Filho, ainda que esse Filho fosse morrer. Precisamos de uma igreja apaixonada por Jesus. Por isso eu sabia que eu precisava pregar essa mensagem aqui, porque ou você se apaixona por Cristo, ou você vai ficar morno e Ele vai te vomitar. Ainda há tempo e há essa promessa de que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus aqui está dizendo que venceu a morte, que ressuscitou e reina à destra do Pai, e nós, somente aqueles que se entregarem de verdade, de coração a Ele, reinarão com Ele por toda a eternidade. É um convite muito sério, não diz respeito somente ao hoje, mas também ao hoje, mas sobretudo à eternidade. O diagnóstico de mornidão era claro: avalie-se, cada um a si próprio. E esse convite precisaria ser levado a sério, convite para abrir a porta, e então, a esperança eterna de nos assentarmos com Ele. Nele nós recebemos fé, o pecado é coberto, os olhos espirituais são abertos, e temos alegria com Ele, e então uma esperança eterna. Kistemacher diz que Jesus está olhando para trás, para o seu sofrimento, a sua morte e sua ressurreição, quando diz que Ele também venceu. Ele observa que se assentou no trono, à mão direita do Pai. No entanto, a diferença é que Cristo realizou sua obra mediadora como nosso lugar,
e recebeu a honra de ocupar o lugar ao lado do Pai. Por outro lado, Jesus olha para o futuro e nos diz que quando vencermos, Ele nos convidará a nos assentarmos ao seu lado. Isso será a glória verdadeira. Você tem olhado para essa glória eterna, do dia em que com Ele sentaremos ao seu lado? Então, eu entro agora nas minhas conclusões, a banda pode subir, te convidando. Primeiro, faça uma autoavaliação. Não avalie quem está do lado. Ah, fulano tinha que ouvir isso. Não, você tinha que ouvir isso. Eu tinha que ouvir isso. Avalie-se. Você tem tido uma vida de entrega, de fervor, ou uma vida apática, morna? Uma vida sem oração, uma vida sem leitura bíblica, uma vida que não está nem aí para o pecado, uma vida que vive só para si mesmo, para os seus prazeres, não espalha o evangelho, não ama pessoas, não cuida de ninguém, eu cuido de mim porque farinha pouco é meu pirão primeiro. Agora, se você é esse, que se identifica morno, e não me importa quanto tempo de igreja você tem, a mornidão espiritual pode estar presente na vida de qualquer um, mas eu posso lhe garantir, porque a Bíblia me garante, existe esperança. Jesus nos mostra que Ele é cheio de graça e misericórdia, então Ele nos convida ao arrependimento, e arrependimento, relembrando, é mudança de mente, mudança de caminho, mudança de conduta, é uma transformação, não é simplesmente uma mudança exterior, mas é uma transformação interior. E Ele diz: tenha zelo, se preocupe com o que Cristo pensa sobre você. Será que Cristo se alegra na sua vida? Viva uma vida que alegre o Pai e o Filho. E Ele nos convida para a ceia, um momento de comunhão plena e íntima, que nós vamos ter aqui, inclusive. O verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Hoje nós vamos ter essa oportunidade. Ainda não vamos cear com Ele, fisicamente falando, à sua frente, mas espiritualmente falando, sim. Nós vamos como que subir aos céus, vamos nos assentar à mesa com o Pai, com o Filho e com o Espírito, vamos cear com o Deus Trino, e vamos ter a nossa fé alimentada. Mas, não esqueça, o sentimento que precisa estar em nosso coração é de arrependimento, o sentimento é de pedir perdão pelos nossos pecados. Então, finalizo com algumas aplicações. Primeira delas, faça uma autoavaliação. Avalie-se a si mesmo. Como tem sido a sua vida de fervor a Deus? Morno espiritual? Outra aplicação é ter uma vida devocional. Você não vai decolar se não tiver uma vida de oração e leitura bíblica todos os dias. Ainda que um ou outro dia não faça, mas está tudo certo. Mas isso precisa fazer parte da sua rotina. Desse jeito você restaura o seu fervor espiritual. Terceiro, vida em comunidade. Conecte-se com pessoas que têm mais fervor do que você e seja incendiado por essas pessoas. Temos diversas pessoas aqui nessa comunidade que podem de alguma forma te influenciar positivamente e te contaminar de forma graciosa. Presença nos cultos. Não imagine que é possível restaurar o fervor espiritual vindo num culto por mês. Não existe. Culto é toda semana. E por fim, sirva em alguma área. Jesus mesmo disse: é melhor dar do que receber. Quando damos, nós somos abençoados. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua repreensão nessa noite. Sabemos que tu repreende aquele a quem tu amas. Sabemos que a tua disciplina é uma expressão de amor. Muito obrigado. Agora eu rogo para que todos aqui que estão ouvindo essa mensagem, seja na igreja ou na internet, respondam a um chamado de arrependimento e de zelo, que entreguem-se fervorosamente ao Senhor, que abram mão dos seus caminhos de frieza e apatia espiritual, mas que, cheios do teu amor, cheios do teu Espírito Santo, possam mergulhar num relacionamento profundo com o Senhor, e então viverem uma vida de obediência e de amor para com os demais. Vamos ficar de pé e vamos adorar?